Olá, paz e alegria. Você acha que Jesus fazia distinção de pessoas? Tratava algumas pessoas como mais ou menos importante? Como que Jesus ensinou a lidar com isso? Nós temos o evangelho de hoje, o evangelho Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Em pequenos versículos, poucos versículos, Jesus ele vai nos ensinar como nós devemos tratar as pessoas, como nós devemos lidar com as pessoas. E aí a gente vai ver se ele faz ou não distinção de pessoas. Olha só, naquele tempo, naquele momento, foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus, todavia, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida, impôs-lhes as mãos e partiu dali. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam só, os discípulos estavam vendo ali muita algazarra, mães trazendo os filhos, crianças, para que Jesus as abençoasse. E aí os discípulos achavam que Jesus tinha coisas mais importantes para fazer, pessoas talvez mais importantes para receber, ou até mesmo o descanso dele naquele momento era mais importante. E Jesus dá esse belíssimo ensinamento para os discípulos e para todos nós. As crianças naquela época, elas não eram bem vistas, elas não eram nem contadas, ainda não eram vistas como pessoas, adultas. Então elas não tinham ali muita voz e nem vez. E Jesus, ele vai mudar, ele é um mestre diferente de todos os mestres lá em Israel. Jesus, ele tem algo bem diferente de todos os mestres. Jesus, ele valoriza os pequenos, aqueles que eram excluídos. As crianças eram excluídas, assim como as mulheres. Jesus tinha um tratamento também diferenciado para com as mulheres, para com todas as pessoas que eram excluídas. Aqui em específico as crianças, que não eram pessoas importantes. É interessante que lá no início da igreja, a proto-igreja, ela pegou esse versículo aqui, esses versículos, e por causa desses versículos começou a batizar crianças. Porque o batismo era algo muito valioso, era visto como algo muito importante para pessoas importantes, pessoas que se preparavam e eram pessoas consideradas muito importantes para receber algo tão sublime. Então, baseado nestes versículos, nessa atitude de Jesus, as crianças começaram a ser batizadas, porque elas também eram muito importantes para Deus. E aí o batismo, que era algo tão valioso, tão importante, também poderia ser dado a elas. E aí é muito interessante aqui a atitude de Jesus para nos ensinar como nós devemos tratar as crianças. Eu acredito que muitos, eu sou aí da época, tenho 42 anos, da época em que as crianças não podiam estar no meio dos adultos, em que as crianças, quando tinha adulto conversando na sala, ela não era importante para estar ali, ela era às vezes até tirada dali, mandada embora daquele meio. As crianças naquela época, numa época aí, hoje talvez em muitos lugares também, mas a gente vai ver que as crianças elas não tinham voz, não tinham vez, muitas não podiam se manifestar, não podiam nem externar suas emoções, tinha que engolir o choro, por exemplo, não podia nem externar suas emoções, suas dores. E quantos cresceram bloqueados, quantas crianças, hoje já adultos, que cresceram sem potencializar seus talentos, sua criatividade, pessoas bloqueadas, travadas, pessoas que foram tratados com desprezo, podemos dizer assim. Parece uma palavra exagerada, mas talvez hoje muitas crianças ainda estejam sendo tratadas assim. Jesus dá importância, Jesus dá valor às crianças. A gente, até mesmo na igreja, nós nos preocupamos na evangelização dos jovens, adolescentes, adultos, casais, mas às vezes deixamos a desejar as crianças, e as crianças elas precisam ser evangelizadas o quanto antes, porque quando chega na fase da adolescência, hoje quando está chegando já fica muito mais difícil. E aí a gente vai
quer cuidar da evangelização dos jovens, mas não podemos desprezar as crianças. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. As crianças aqui, elas podem também representar para nós aquelas pessoas menos importantes para nós. Tem pessoas que às vezes parece que são menos importantes na igreja, na comunidade. Nós podemos ser essas pessoas às vezes que parecem ser menos importantes na igreja. Observava há algum tempo, quando nós acolhíamos um bispo, ou até mesmo um padre, alguém importante na comunidade, uma mesa separada, uma comida diferenciada, porque eram pessoas importantes, tem que ser bem acolhido, tem que ser bem recebido, é claro. Mas às vezes a gente faz distinção de pessoas, coloca algumas pessoas como pessoas mais importantes. Jesus não fazia isso. Jesus, ele sabia, ele era diferente. E nos ensina muito como nós devemos fazer, não fazia distinção de pessoas em grau de importância, hierarquia, essas coisas. Então, às vezes, quando a gente recebe um bispo, é diferente quando recebe um leigo, uma pessoa que parece que não é tão importante. Nós também, às vezes, até essas pessoas que têm um cargo a mais, um bispo, ele vai receber talvez uma autoridade de um jeito, vai receber um outro bispo de um jeito, mas talvez não vá receber da mesma forma um leigo, uma pessoa simples de uma comunidade. Não sei, nós, assim como os discípulos tiveram dificuldade de entender, ainda não estavam preparados para entender, muitos de nós também ainda não estamos preparados para entender essa mensagem, para entender esse jeito de Jesus e talvez até para aplicar na nossa vida esse jeito de Jesus. Mas devemos nos preparar, devemos olhar para Jesus, devemos ver a maneira que ele tratava as pessoas, devemos ver a maneira que Jesus tratava as pessoas sem fazer distinção. Crianças que não eram valorizadas, ele valorizava, como os adultos. Mulheres que não eram valorizadas, nem contadas, não tinham voz nem vez, ele vem no útero de uma mulher para dizer que a mulher está em evidência, a mulher tem voz, a mulher tem vez. Jesus era diferente. Nós precisamos imitar Jesus. Jesus é esta criança que deve ser imitada. Jesus é esse pequeno, humilde que deve ser imitado. Então vamos olhar para Jesus. Senhor, nós pedimos o Teu Espírito. Talvez nós não estejamos preparados para entender esta mensagem, mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a Te imitar, nos ajuda a acolher, a valorizar as crianças, os pequeninos. Nos dá a graça, Senhor, de em tudo fazer a Tua vontade, seguir o Teu exemplo no tratamento com as pessoas. Dá-nos a graça para não fazermos distinção de pessoas, evidenciando uns, talvez menosprezando outros. Dá-nos a graça de ser como essas crianças, crianças que são dependentes. Nós queremos ser como essas crianças, acolhidos por Ti. Queremos depender de Ti, Senhor. Por isso nos ensina. Tudo isso nós Te pedimos, Senhor, para que nós possamos crescer cada vez mais como cristãos. Um grande abraço fraterno. Deus abençoe você, a sua vida, meu irmão, minha irmã.